Olá, tudo bem? Que bom ter você mais uma vez, de novo, novamente na nossa classe da Escola Sabatina. É excelente ter a tua companhia, é muito bom, é ótimo dividirmos o conhecimento da Palavra de Deus. E olha, nós já estamos na lição 4, como está voando! Que trimestre maravilhoso, quantas histórias, que Deus fantástico que se repete cada dia nas nossas ações, nos nossos pedidos, da mesma forma que ele se repetia, nós vimos na semana passada, né? O Deus que abriu o Mar Vermelho foi o Deus que abriu o Jordão e é o Deus que nos abençoa hoje, abençoa você e a sua família. É muito bom ter você aqui. Melhor ainda é sabermos que nós estamos cada dia mais fazendo da lição da Escola Sabatina o nosso maná diário, hein? E se você não tem a sua lição, por favor, Kevin, pode botar lá, o Kevin vai colocar lá o nosso WhatsApp. Pelo WhatsApp você pede a sua lição, a gente envia a lição para você gratuitamente e também a gente ora por você se você tiver algum pedido, algum desejo, tá bom? Kevin, você está bem hoje? Obrigado, Kevin. Kevin está com a gente, é o nosso diretor de áudio, de som. O que mais, Kevin? Diretor-geral. É diretor-geral, isso aí. É diretor de tudo. E nós temos aqui a presença hoje do pastor Lucas, né? Pastor Lucas, graças a Deus, está ficando figurinha nossa, né? Então é muito bom ter o senhor aqui, é excelente, tá? Semana passada foi o teu parceiro. É isso aí. Ele arrebentou, né? Eu não sei, não, mas vocês que falam? É isso Eu tenho que aí. ficar quieto, eu sou suspeito, né? Mas foi muito boa a lição também semana passada. Eu acredito que Deus vai abençoar a gente, vai ser uma excelente lição hoje. Se E é Deus muito bom quiser. ter o senhor aqui, tá? E o pastor Lucas também está ficando tão assim figurinha aqui que a gente já convidou ele já para mais 2 lições esse trimestre. E eu já aceitei. Vou Já. trazer um convidado, hein? Aí, ó. Então vai ser uma benção esse trimestre, tá? E eu vou usar mais o pastor Fiuza. O pastor Fiuza viaja bastante, vou pegar no pé dele também para vir aqui. Sabe, para mim é um privilégio, porque cada vez que a gente vem aqui estudar, a gente tem que se esforçar um pouco mais. Eu tive um professor que diz assim, ó, eu gosto dos que são contra mim. Eu falei, mas como assim? Porque eu tenho que estudar mais para convencê-lo e para vencê-lo. Eu gosto quando me chamam para estudar a lição aqui, porque aí eu tenho que estar melhor preparado. Aí eu estudo mais, eu pego mais livros, pego mais fontes para a gente estudar mais. Porque o nosso desejo é que aquilo que nós entendemos possa ser passado para as outras pessoas e compreenda nesse contexto que estamos estudando, neste trimestre, o livro de Josué. E muito obrigado. Você vê como os nossos convidados eles vêm bem preparados para sanar todas as nossas dúvidas, para que ser usado por Deus, para ser uma bênção para mim e para você. Obrigado, pastor. Estamos à disposição. Pastor, aquele momentinho gostoso agora, tá? Oração. Se você tem um pedido, se quer que Deus age em algum lugar na sua vida, na vida dos seus amigos, na vida da sua família, esse é o momento. O Kevin, eu, vamos estar aqui junto com o pastor, orando e intercedendo por você. Por favor, ore e interceda por nós também, para que essa lição chegue às pessoas que necessitam ouvi-las. O senhor ora para nós, pastor? Vamos orar, então? Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de termos a Bíblia, estudá-la para conhecer a Ti como nosso único Deus verdadeiro e conhecer o Teu querer para a nossa vida. Amém, Senhor. Obrigado também, Senhor Deus, que temos os meios digitais para que esse estudo possa alcançar mais pessoas. E quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, terão a mente aberta pelo conhecimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito esteja conosco, que o Teu Espírito esteja com a pessoa ou com as pessoas que estão ouvindo, e que o Senhor esteja, Senhor Deus, também com os nossos desejos e anseios, se não forem da Tua vontade, para que possamos compreender a Tua vontade. Amém. E se forem Por conforme favor, a Tua vontade, que o Senhor atenda para que na nossa vida o Teu nome seja glorificado. Amém. Abençoe-nos nesse estudo, abre o nosso intelecto, a nossa mente, derrame o Teu Espírito para nos dar o conhecimento através da iluminação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, o nosso tema dessa semana, e você que está aí, o nosso tema dessa semana que estudamos foi o conflito por trás de todos os conflitos. Bom, meu pai era um mineiro. Mineiro, você sabe que é sossegado, né? Mineiro uai. Uai sou, certo? E uma coisa que meu pai sempre chamava a atenção da minha família, a coisa que a gente tem que prestar atenção nisso. Sempre que acontecia qualquer problema, pastor, ou alguém magoava ele, qualquer coisa que acontecia, normal da família fazer o quê? Ficar chateada com a pessoa. Se revoltar.
E às vezes não quer nem olhar no rosto. Não, e o que meu pai sempre falava? O problema não é ela, a pessoa. O problema é quem instigou ela a agir assim. Ou seja, se nós tivéssemos uma visão mais espiritual nos relacionamentos com o próximo, o senhor acha que a gente teria menos problema? Oh, e como? Na verdade, menos problema não, mas cairíamos menos nas ciladas, né? Porque o problema ele sempre vai existir. Ter, né? O problema ele tem 3 fontes. Primeiro, as minhas más escolhas. Às vezes a gente fala, o diabo nem chegou perto, é a gente que escolheu errado, né? Então, às vezes, a minha má escolha me leva a ter problemas. O segundo, tem pessoas, e quando tem pessoas, pensa diferente de mim e vai gerar atrito. A gente tem que ter a maturidade de aprender a conviver com as pessoas que pensam diferente de nós. E é difícil, né? Exatamente, não é fácil. E aí, como eu citei aquele professor lá, eu quero citar de novo, ele disse assim, naquilo que nós concordamos, nos unamos. Naquilo que nós discordamos, está tudo certo, nos respeitemos. Então, vai ter pessoas que vão pensar diferente, a gente se respeita. Só que quando não há esse respeito, vem atrito. E agora vem a fonte da maior quantidade de problemas. Não é interpessoal, relacionamento, pensamento diferente, não é as nossas escolhas, mas é o grande conflito. Nós estamos envolvidos num grande conflito. 2 exércitos estão brigando. Sim. Jesus, que nós vamos ver daqui a pouco, o príncipe do povo de Deus, é aquele que foi eleito por Deus para nos liderar, Jesus, que também é Deus, e Satanás, que é a antiga serpente, que quis ser igual a Deus e subir acima de Deus. Então, são 2 poderes antagônicos. Com Satanás, a terça parte, ou seja, a cada 3, um foi com ele. E é muita gente, né? É muito ser, é muito anjo. E com Jesus, os 2 terços que ficaram. É uma guerra. E nós, onde ficamos isso? No meio disso tudo. A diferença é que Deus nos respeita, Deus respeita a nossa escolha, Deus respeita até quando nós o abandonemos. Ele chora, ele se entristece, mas ele respeita. E o diabo, ele não respeita e ele literalmente nos violenta. Essa é a palavra que eu posso dizer. Ele nos violenta. Enquanto a figura de Jesus, assim, eis que estou à porta, e bato. Se você abrir, eu entro, e nós vamos ter uma ceia. Se você não abrir, eu não entro. O diabo não, ele arromba a porta e quer te obrigar a servi-lo. E nesse grande conflito nós estamos. Aí seu pai foi muito sábio, porque é nesse conflito, como ele não pode nos atingir, ele vai tentar usar pessoas para nos atingir. Recentemente, agora mesmo, estou resolvendo uma situação, né, numa das igrejas, que eu parei para pensar e falei, por que isso não aconteceu há 2 meses atrás? Há 6 meses atrás? Porque estava tudo tranquilo. Mas agora que a igreja está reavivando, agora que o povo está buscando, que o povo está trabalhando, aí ele vem atenta e 2 famílias brigando. E aí eu falei isso com ele, gente, vocês pararam para perceber que agora está acontecendo isso? Por que não foi lá? Porque lá não interessava ele, agora interessa, porque se a gente buscar a Deus, a gente vai mudar a nossa vida. Então, esse grande conflito é o cenário dos problemas. E se a gente entender, a gente vai diminuir os problemas, talvez uma quantidade, mas pelo menos a gente vai saber como lidar com os problemas e com as pessoas envolvidas nos problemas. Muito bom, pastor. Muito bom. Olha aqui, olha. Josué 10:14. Você que tem tua Bíblia, tablet, computador, que mais, Kevin? Mas o que você tiver aí, procura aí ler. Josué 10:14. Olha o que está aqui. Só para a gente começar, já começamos, mas botar mais pimenta aqui na nossa lição. Diz assim, não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem. Aí essa parte aqui, que é a parte que a gente vai tocar muito daqui para frente, porque o Senhor lutava por Israel. Senhor lutando por Israel, pastor. Exatamente. Quando você pega o livro de Josué, eu vou ler aqui para não perder, você pode dividir alguns personagens. O narrador, que a gente entende que é Josué, e ele fala, as próprias palavras de Deus declara no livro de Josué, capítulo 6, o discurso do próprio Josué, Raabe tem um discurso que Raabe conversa com eles, os espias, quando estão falando com Raabe, e esses espias aqui é o que Josué enviou, não são aqueles 10 que Moisés enviou, do qual Josué faz parte. E, por último,
o próprio povo de Israel falando que a luta era de Deus. Raabe, eu quero destacar, porque ela não era judia, diz assim, nós ficamos sabendo o que Deus fez em favor do povo de vocês, e nós tememos, estamos tremendo de medo, o povo todo. E aí ela diz assim, pelo que Deus fez por vocês, nós não temos outra coisa a fazer a não ser nos entregar a esse Deus. Ou seja, na palavra de Raabe, de Josué, do narrador, dos espias, a luta é de Deus. Deus nunca pensou no povo lutar. Sério? Era sempre Deus lutando. O que o povo tinha que fazer era aceitar. Ponto, acabou. Por exemplo, quando o muro de Jericó cai, e aí entra o contexto de Raabe, porque ela é de Jericó, ela morava em cima do muro, Deus falou assim, ó, dá 6 voltinhas na cidade, todo dia, uma volta, e toca a trombeta uma vez. No 7º dia, dá 7 voltas e toca a trombeta 7 vezes. E quando vocês terminarem, gritem que o muro vai cair. Gente, na física a gente sabe que tudo tem energia. A nossa voz tem energia. Mas para derrubar o muro, não foi muro, né? E que muro? Não foi o grito daquele povo que derrubou o muro. Aliás, daquela época eram os muros intransponíveis. Só para você ter ideia, a arqueologia fala que nem o Egito, que era o maior poder daquela época, ousava contra Jericó. Eles não tentaram. Você tem que entender aqui que a gente está no contexto que o Egito era o maior poder, o povo de Israel era escravo do Egito, saiu. Ah, pastor, mas aqui passou um tempo, 40 anos. O Egito continua com o poder. Você não tem nenhum texto arqueológico, ou achado pela arqueologia, você não tem nenhum livro que fala assim, os egípcios intentaram contra Jericó. Eles não eram loucos. E agora que o povo de Israel está vindo, povo bárbaro, com bulldog, como é que é? Panela. Panela, a funda ali de Davi, era a arma que eles tinham. Vindo contra Jericó, era loucura aos olhos humanos, mas a luta não era do povo de Israel, a luta era do povo de Deus. Aliás, Deus esperava que eles não fizessem nada, porque a vitória era em nome do Senhor, para que o povo que não conhecesse passasse a conhecê-lo e a temê-lo. A abertura do Mar Vermelho foi extraordinária, não foi? Foi demais. Se fosse para salvar só Raabe, Deus teria feito. Aliás, quando você vê o desenrolar da história, você percebe que aquele povo não creu como Raabe creu depois. Será que foi só para salvar Raabe? Não sei, mas se fosse, Deus faria, porque Deus queria salvar pessoas. Na lição 2, estava eu e o Elton, e a gente fez uma pergunta, nós dois assim, por que enviar espia de novo se da outra vez deu errado? Aí eu falei assim, Elton, será que não foi por causa de Raabe? Porque os espias iriam encontrar ela, falar, você bota o paninho lá. Ou o senhor falando assim, olha... Sabe o que acontece? Deus, o propósito dele é de salvar. Os espias era primeiro o ser humano fazendo a sua parte. Que às vezes a gente fantasia assim, ó, tá ganho mesmo, o povo não precisava fazer nada. Não, não é verdade. Eles tinham que viver como nação, planejar como nação, ouvindo as orientações de Deus. Então, o fato de enviar espias é o povo fazendo a sua parte. A vitória será dada, mas e nós? Vamos lá, vamos ver. Deus queria que eles vissem as armas, as estratégias. Deus queria que eles vissem, para quando a vitória viesse, eles entendessem que foi de modo extraordinário. Agora, também não quero discordar aqui para salvar Raabe. Entenda, Deus queria salvar Raabe? Não, Deus queria salvar o povo. Mas só Raabe aceitou. Né? O mesmo medo que fez Raabe se derreter diante de Deus, não poderia ter feito os outros? Só que eles foram arrogantes, eles foram presunçosos, não foram humildes. Veja, Deus venceu o maior poder que tinha, o Egito. Deus, depois disso, deu para eles comida, deu para eles água no deserto, deu a nuvem durante o dia, a coluna de fogo. Deus deu a vitória sobre os amorreus, sobre Og e Sheol, que eram os reis que vinham antes de entrar em Canaã. Na verdade, eu quero dizer até antes de entrar em Jericó, porque Canaã é uma região. Isso. Jericó é uma cidade. Antes do Rio Jordão, né? Antes, e quando chegaram ali, o povo já tinha notícia do que tinha acontecido. Tanto que Raabe falou, não, a gente ouviu. A gente ouviu. E aquele medo, aliás, o medo de Raabe transformou em temor. Do povo, não. Transformou em arrogância. Não,
nada, aqui não vai entrar nossas muralhas. As muralhas eram tão grandes que passava 2 carros, um indo e outro voltando, e ainda tinha a casa de Raabe. Que muro é esse? Impossível, intransponível, nem o Egito ousou entrar, mas Deus venceu. entrou. Deus venceu. Não foi Israel, Não. foi Deus, porque a guerra é de Deus. Como eu falei, o narrador, Josué, Raabe, os espias, deixa bem claro, a guerra é de Deus com o povo, e não do povo com Deus, é de Deus a guerra. Bom, passando agora um pouquinho para frente, pastor, Sim. tem aqui um personagem que ele aparece, que eu acho muito interessante. Josué se preparando para ir, de repente um guerreiro na frente dele. E a pergunta de Josué foi uma pergunta muito assim, seria a minha também. O Josué estava com a espada dele lá na bainha, de repente um guerreiro. Ele ergue, olha e fala assim, você é um dos nossos ou é um contra nós? E aí o que ele respondeu? Eu achei interessante a resposta. Eu estou aqui já, eu estou aberto aqui na Bíblia, minha lição tema, eu estou na Bíblia aqui, ó. Josué 5, verso 14. Não sou, respondeu ele, não sou príncipe do exército do Senhor. Não. És tu dos nossos ou nosso adversário? Respondeu ele, não. Quer dizer, não sou nem de vocês, nem adversário. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Olha aí. Quem é esse príncipe? Veja, antes de quem é, ele deixou bem claro, eu não sou um de vocês. E também não sou do inimigo. Josué ficou assim, se não é dos nossos, quem é? Eu sou além de vocês e além do inimigo, eu sou príncipe, como é que está aí? Príncipe do exército do Senhor. Do Senhor. Essa expressão, príncipe do exército do Senhor, apesar de ser usada só aqui, deixar bem claro, não é usada esse conjunto de palavras juntos, não é. Por exemplo, vou dar outro exemplo. A Bíblia não tem a palavra trindade. Não. Não tem. Mas a gente sabe que tem 3 pessoas no céu e nós, então, juntamos e formamos a palavra trindade. Então, essa configuração de palavra, príncipe do exército do Senhor, não existe em outro local a não ser aqui. Mas a configuração de guerra, a palavra príncipe, defensor do seu povo, Daniel capítulo 12, versículo 1. E nos últimos dias levantará o príncipe do exército do Senhor, mas lá não está o príncipe do exército do Senhor, está lá o príncipe do Senhor que defende o exército. Então, essa palavra, esse conjunto não está. Mas todas as vezes é o próprio Deus. No Tanto caso, que aqui ele Jesus. aceitou a adoração, não aceitou? Exatamente. Eu anotei aqui, Apocalipse 22, 10. João tem um encontro com um mensageiro de Deus. Isso. O que ele faz? Se ele ajoelha. ajoelha. O que o mensageiro faz? Levanta, homem. Levanta, porque eu sou como tu, uma criatura e teu conservo. Então, anjo, olha você que está ouvindo em casa, anjo não aceita adoração, a não ser os anjos caídos e Satanás, que quer adoração. Na verdade, não é que ele aceita, ele quer obrigar a adoração. Mas os anjos de Deus não aceitam a adoração porque sabem que são criaturas. Apocalipse 22, 10. Mas aqui, o príncipe, ele aceita a adoração. Então, nós entendemos, interpretamos no que nós falamos de exegese, que é a arte de estudar e interpretar a Bíblia, que aqui é Jesus. E não somente aqui, Daniel capítulo 12, não somente em Daniel capítulo 2, Jeremias também fala do príncipe, e é Jesus, a segunda pessoa da divindade, o que nós em teologia chamamos de pré-encarnação. Mas vem cá, você viu que ali ele usou a mesma expressão que usou para Moisés? Que diz, agora está no, você que tem a Bíblia aí, está em Josué 5, verso 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a José, descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. É o mesmo príncipe, é o mesmo que apareceu para Moisés. Agora aparece para Josué. E interessante que lá ele veio e deu uma ordem para Moisés. Agora ele não dá ordem, agora ele dá uma, tipo que o enigma. Não sou nem de vocês nem de lá, mas sou o príncipe. Se Josué não estivesse antenado, ele não entenderia. E aqui fica uma dica para nós, viu? Para você, para mim, para o Kevin, para você que está aí. Se nós não estivermos antenados, se nós não estivermos atualizados, e quando eu digo atualizado, sempre em estudo com a palavra de Deus, vai acontecer coisas divinais e nós não vamos reconhecer. Cuidado que temos que ter, hein? Exatamente.
por que a gente perece? Por falta de conhecimento. Não é que não tem o conhecimento, é por não nos apropriar do conhecimento. E quantas pessoas se perdem por não se apropriar do conhecimento? Se Josué não tivesse entendido, e Moisés provavelmente falou, olha, o príncipe do exército do Senhor pediu para eu tirar a sandália. Ele entendeu agora que era Deus. Ele falou, é o mesmo que falou com Moisés. Lembrando que eu tive na lição anterior, que falava do Êxodo, eu falei que a lição de Josué continua, porque Josué, ele só entendeu a mensagem de Deus porque ele estava ligado com Moisés, ligado com o estudo, e entendeu que o ministério dele era uma continuação do ministério de Moisés. Tanto que os primeiros capítulos falam mais de Moisés que de Josué. Sim. Os primeiros capítulos de Josué falam mais de Moisés que de Josué, porque ele entendia que era um legado, ele queria não apagar a chama de Moisés, mas trazer como um legado para continuar. E o príncipe aqui é Jesus, que luta, que lutou e sempre vai lutar pelo seu Posso fazer povo. uma perguntinha que está fora da lição? Pode e deve. Porque o que acontece? Olha, eu estou falando para vocês aqui, estou aproveitando que o pastor está aqui, o assunto da semana mexeu com isso. Pastor, eu escuto muitas pessoas dizendo que quando se fala que Miguel, como é, lá em Daniel, levantou-se Miguel, né? Que o arcanjo, que ele diz que ele é um dos príncipes. Ah, não pode ser Jesus porque ele é um dos príncipes, certo? Ué, se aqui esse um dos príncipes foi adorado. Sim. Não dá correlação com o mesmo príncipe de Daniel? A grande diferença é a adoração. Não pode ser um anjo aqui. E o mesmo título dado para esse anjo que recebeu a adoração é dado em Daniel, é dado em Esdra, é dado em Jeremias. E eles, apesar de não falar de adoração, mas é o mesmo título. E outra, vamos lá. Por que tem que ser Jesus? Porque seria uma arrogância muito grande de um anjo fazer o que Miguel faz, se ele não é Jesus, e aí a gente diria que Satanás está certo. Se Miguel pode fazer o que ele pode e não é Jesus, Satanás estava certo em aspirar o que ele queria, porque Miguel pode fazer. Então, assim, por que Deus lutou contra Lúcifer no intento que ele queria e não luta contra o arcanjo Miguel, se é parecido? Porque Miguel recebe adoração, o príncipe recebe adoração. Satanás queria isso. Então, o que Satanás queria, estava tudo certo, a não ser que esse anjo, Miguel, seja o próprio Jesus. E aqui, também não está na lição, mas eu queria até expandir um pouco mais. Vai. A luta de Satanás foi contra quem? Não foi contra o Pai. Não foi contra o Espírito Santo, foi contra quem? Contra Jesus. A Bíblia é bem clara, é contra Jesus. Por quê? Porque o Pai é todo-poderoso. O Pai é o governante de tudo. O Espírito Santo está na luz inacessível. Só que Jesus, ele sempre se revelou para as suas criaturas. Quem é Jesus para nós? É a segunda pessoa da divindade, o Deus Filho, encarnado, ou entrou na carne. Ele é 100% humano, 100% divino, para nos revelar o amor de Deus para o ser humano. E dá a entender que o arcanjo Miguel é o mesmo Jesus, a segunda pessoa da divindade, expressando o amor de Deus para com os anjos. Agora imagine o Pai e o Filho, o Pai e o Espírito Santo, numa reunião, e lá está o arcanjo Miguel, que é Jesus, mas numa forma de se manifestar para os anjos. Aí Lúcifer olhou e falou, eu quero ser um dele, eu quero estar lá. Então, faz sentido o arcanjo Miguel ser Jesus, porque o arcanjo Miguel é o príncipe, é o principal. Ninguém é como Deus. Miguel significa ninguém é como Deus. O príncipe, o principal dos anjos. Ou seja, Jesus se tornou o principal. E quem é Jesus? Que nem se tornou para nós também o nosso. Quem é o principal homem? A Bíblia até diz que ele é o quê? O segundo? Adão. O primeiro falhou, ele é o segundo Adão. Adão era para ser o principal homem, mas não é, porque ele caiu no pecado. Jesus se tornou o principal homem. Será que na onisciência de Deus, Deus já, sabendo o que ia acontecer, também fez isso com Jesus, com o arcanjo Miguel, Jesus ser o arcanjo Miguel para ser o principal anjo, para lutar e mostrar o amor de Deus para com os anjos? Mas por que Jesus precisava lutar? Porque a luta é espiritual, a luta é de Deus, desde o céu. No céu? Até quando o universo for purificado, a luta é de Deus. Vamos voltar agora para a lição. As lutas no Antigo Testamento, tanto na Bíblia quanto em textos fora bíblicos, aqui deixar bem claro,
Nós temos que ir em fontes também que não é a Bíblia, não como crença, mas para entender como eles pensavam. As lutas dos povos sempre não era dos povos, era do Deus, qual Deus é mais forte? Dos amorreus ou dos jebuseus? Dos filisteus ou dos egípcios? Dos israelenses ou do de Jericó? Então, no fundo, não era luta de povos, mas era luta de crenças, de espiritualidade. Quem é o Deus mais forte? Assim como hoje, para você ter uma ideia, quando se tem uma narrativa de fatos, as guerras, hoje o principal objetivo normalmente é território. Território. Às vezes se faz loucura, gasta tanto por conta de território. Então, hoje, se você quer entender guerra, é território. Ah, por que a Ucrânia foi invadida pela Rússia? Território. Por que os Estados Unidos está falando lá da Bolívia, né? Venezuela. Da Venezuela, e daqui a pouco quer chegar aqui? Território. É expansão de poder e de mercado. Hoje é a linguagem de hoje. Na época era religiosa. Então, a luta era de Deus, não do povo. Quando o povo perdia, Deus era envergonhado. Aí você pode perguntar, então por que Deus permitiu o povo de Israel perder? Justamente para ele ser envergonhado, porque o povo não estava fazendo a orientação dele. Mas quando o povo fazia a orientação dele, ele fazia questão, né, de vencer. E vencer bem vencido. E bem vencido. Eu não sei se eu falei em algum outro, mas eu quero refrisar aqui. Você vai na arqueologia, Jefferson, uma coisa interessante. Todas as civilizações que tiveram guerras e foram derrotados, babilônios, Média e Pérsia, todos, os muros estão derribados de fora para dentro. Que é lógico, o povo vem, empurra pressiona, derruba um tijolo até que está para dentro. E como é que estão os muros de Jericó? Dá uma gulgada aí, coloca assim, ó, evidências de Jericó e da destruição de Jericó. É o único que os muros estão derrubados de dentro para fora. Como se o povo tivesse derrubado. Como se o povo tivesse, mas a gente sabe que não é o povo, foi o anjo do Senhor que derrubou. E para não dar para eles a margem de que foram eles que venceram. Toda a história vai lembrar que quem venceu essa guerra foi Deus, e não o povo de Israel. Olha que interessante. Então, deve ser por isso, então, que quando houve batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra Satanás. Olha que interessante. Miguel e os seus anjos, posse. E Satanás e os seus, porque os que seguiram ele, é dele. Não dá para entender que Miguel é apenas um anjo. Porque que anjo é esse que tem os seus? Não dá para entender. Tem que ser Jesus. Interessante. Então, quer dizer, a guerra é de quem? De Deus, é de Venceu Jesus. lá. E vai vencer aqui na terra, em nome de Jesus. Vai haver a vitória e você vai estar e eu entre os vencedores. Amém? E é interessante, né, que a lição ela vem mostrando, né, como rei de Tiro, outras, assim que vem mostrando como Satanás, né, Deus tem usado. Ele é linguagem perfigurada nesses povos. A lição dessa semana é conflito por trás de todos os conflitos. E é interessante que agora na lição de segunda-feira, guerra no céu, e você citou, tudo começou no céu. Miguel, seus anjos, os fiéis, Satanás, com a sua dúvida, com a dúvida de que Deus era ou não justo, e os que acreditaram nele guerrearam. E Deus lá no céu começou a dizer assim, essa guerra é minha. Começou no céu e Deus já dizendo, é minha. Veio para a terra. Você já viu um texto na Bíblia que fala de salvação de animais? Não. De anjos? Não. E quem vai se salvar, segundo a Bíblia? Quem quiser, são pessoas. Por quê? Porque Satanás enganou Adão e Eva. Lúcifer não foi enganado, ele tomou a decisão. Os anjos não foram enganados, eles tomaram a decisão conhecendo o que eles conheceram. Adão e Eva foram enganados, por isso que Jesus veio salvá-los, para dar a eles, como vocês não tiveram a chance de escolher, sabendo, eu vou dar agora, e agora esses 7.000 anos, 6.000 anos que a Terra tem, é a oportunidade que Deus está dando para o ser humano entender quão bondoso e amoroso ele é e quão mal é Satanás e o pecado. Agora nós temos como fazer escolha pelo que nós conhecemos. Lá Adão e Eva foram enganados. E quando eu digo assim, que foram enganados e não escolheram, é lógico, Adão escolheu desobedecer a Deus, mas ele não conhecia o pano de fundo. Tanto que se eu perguntar para você, quem conhece mais de Deus? Adão e Eva, Abraão, Moisés, os discípulos ou nós hoje? Quem sabe mais de Deus? Com certeza somos nós, porque nós temos todo o aparato de conhecimento e de literatura sobre Deus. O que Moisés tinha sobre Deus? Só a aparição dele lá.
E os milagres depois, né? O né? que os discípulos sabiam sobre Deus? O Antigo Testamento. Nós temos o Antigo, o Novo Testamento. E o nosso Testamento. Exatamente. Então, o que acontece? Nós temos muito conhecimento sobre Deus. Hoje nós temos capacidade de escolher e decidir como os anjos tiveram no céu. Pastor, tá vendo, Kevin? Não escolhe para você ver. Tem que escolher. E a decisão está em nossas mãos. O Senhor guerreiro. Bom, aí volta de novo para a lição de segunda-feira, volta de novo para a lição de domingo, né? Ou seja, é Deus, né? Me fala uma coisa, pastor. Quando vem essa ideia assim, Deus guerreiro, explica para mim, por que o povo teve que ir para a guerra? Porque, pelo que eu estou entendendo na lição, o povo só tinha que ir. Só que ir. Gritar, cantar, tocar, alguma coisa, mas não precisava entender que era eles que estavam lutando a guerra. Outro detalhe que a gente tem que imaginar é o seguinte, lembrar, Deus sempre mandava antes os mensageiros. Então, quando a gente vê destruição e o nome de Deus sendo louvado, porque é o Deus que venceu, mas ele sempre dava oportunidade. Mandou os 12 espias, nesse contexto que mandou 2 espias, sempre mandou. Aí você pode falar, mas os espias foram em secreto. Mas o povo ficou sabendo, o rei foi atrás de Raabe. Tanto que correu atrás deles. Exatamente, e tiveram que esconder. Raabe mentiu, mas é um comentário para outro dia, né? A mentira de Raabe, é porque o melhor que ela pôde fazer é com o que ela conhecia. Depois ela não mentiu mais. Mas naquele momento, com o que ela conhecia, é o melhor que ela pôde fazer. Depois ela não mentiu mais. Mas o povo ficou sabendo, apesar dos espias terem ido em secreto, o povo ficou sabendo. E eles tinham condição de tomar decisão. Então, Deus sempre mandava os espias. Deus sempre mandava os mensageiros, seja em forma de espias, ou seja até mesmo em forma de menção do que ele estava fazendo. 40 anos o povo de Jericó teve de graça. 40 anos entre o povo sair do Egito, ficou rodando até entrar em Canaã, especificamente em Jericó. 40 anos de misericórdia. Abraão também passou por lá e deixou altares. Sim, Abraão deixou. Mas Abraão estava muito longe. Vamos tirar Abraão? Concordo com você. Mas vamos tirar Abraão. Nesse período do contexto do povo de Israel, foi 40 anos de misericórdia. E o povo ainda não creu, com exceção de Raabe. Raabe creu e com ela salvou a sua família. Será que a família de Raabe também creu? Não sei. O que a Bíblia fala é que ela creu e, por intermédio dela, salvou toda a família. Mas vamos colocar que toda a família. Uma família de quantas mil famílias? Quantas milhares de famílias? Mas Deus sempre deu oportunidade. Quanto tempo Jericó teve de misericórdia? 40 anos. E de graça. E aí, vem umas pessoas que não entendem da Bíblia e falam que o Antigo Testamento é o Evangelho da Lei e o Novo Testamento é o Evangelho da graça. Gente, 40 anos. Se isso não é graça... Não existe graça. O que é graça? Lembre-se de uma coisa, o Antigo Testamento e o Novo Testamento é o Evangelho da Lei e da graça. É para guardar a lei, mas sempre vamos ver evidência bíblica da graça de Deus. Sempre. A graça anda com a lei e a lei anda com a graça. Graça sem lei, como diz um amigo meu, é uma desgraça, porque ela só vai tirar do pecado, mas e aí? Vai continuar pecando? Não. Agora, uma graça com a lei, ela é a verdadeira graça. A graça me salva e me manda para a lei. A lei me condena e me manda para a graça. E até Jesus voltar vai ser um círculo de graça e lei, até que um dia o pecado será arrancado de nós e aí não vai ter mais necessidade da graça. Só a lei, porque o nosso coração será puro. Amém. Outra coisa, pastor, assim, que a gente tem que entender, e eu queria que o senhor nos ajudasse nisso, quando eu olho para essa formação que você falou no início da lição de terça-feira, de que era Deus que ia lutar, o povo só tinha que gritar, cantar, tocar. Para nós, hoje em dia, é a mesma coisa? Jesus, ele falou a mesma coisa com outras palavras. Ele disse assim, crede em mim, creia. Jesus falou assim, você só precisa confiar em mim. Pega o meu jugo, ele é mais leve. Me dá o seu que é pesado. Sabe, nosso desafio como cristão é o mesmo, confiar em Deus. Basta cada dia o seu mal. Sabe, Jesus veio trazer de volta a mesma lição que Deus está ensinando para o povo de Israel, confiança. A gente precisa confiar nele. E sabe como deve ser a nossa fé? Jesus falou, como de uma criança. Como é que é a confiança de uma criança no seu adulto? Eu tenho uma filha, eu digo, não confio em ninguém, só no papai e na mamãe. Isso. Mas no papai e na mamãe,
É uma confiança cega. A gente até tem que tomar cuidado. Eu falo com a minha esposa, cuidado, prometer só o que pode cumprir, e se prometer, cumpre, nem que seja coisa ruim. Jeito, é. Nem que seja coisa ruim. Falou que vai bater, e ele fez errado, bate, senão vai perder a confiança. Isso vai acontecer naturalmente com a maturidade, mas a criança precisa confiar nos seus pais. E a Bíblia fala assim, ó, que a gente tem que confiar em Deus como uma criança. Como que uma criança confia no pai? Cegamente. Queridos, nós precisamos acreditar em Deus cegamente. Nós precisamos entender. O texto que eu mais cito é assim, ó, Deus diz assim, ó, Jesus diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente quer escolher o que são todas as coisas, né? Sim. São todas as coisas. Até o que parece ruim, até o que parece te magoar, vai acontecer, até o que parece que não vai acontecer, até quando parece que a porta está fechada, a janela está fechada. Olha para mim, Deus está trabalhando e coopera para aqueles que o servem. Tudo, todas as coisas. É isso que o povo tinha que entender. Imagina o povo indo lá, os primeiros espias, vendo os cachos de uva, vendo os gigantes. Era para eles falarem assim, ó, gente, tem dificuldade lá, mas Deus está conosco. E que foi o que Josué e Caleb fez, né? A terra é maravilhosa. Tem gigante? Tem, mas Deus vai vencer por nós. Aí agora manda mais 2 espias. O que o povo viu lá? Viu uma cidade fortificada, viu um exército fortificado, viu as muralhas, humanamente falando, intransponíveis, viu o poderio deles, mas era para voltar dizendo assim, ó, Deus é bom mesmo, porque para Deus vencer, para vencer aquilo lá só com Deus. Tem que ser macho mesmo, tem né? Tem que ser Deus, porque o ser humano não vai conseguir. Só que o povo não criou. Sabe qual é o problema? Que nós também somos assim. Nós, infelizmente, só cremos naquilo que os nossos olhos podem ver. A gente precisa aprender a crer no invisível. No invisível. Deus está dizendo assim, confia em mim. É fácil? Não, mas é um mandamento. Confia em mim, em todas as áreas. Confia em mim. Está doente? Confia em mim. E aí eu lembro de uma história de um irmão da igreja que ficou doente. Ele era do interior, não tinha muito conhecimento, não tinha a tecnologia que tem hoje. E aí um dia ele falou assim, pastor, eu estou indo no médico. Eu falei assim, o que é? Grave? Ele falou, não, é uma leucemia que o médico falou que eu tenho. Quando ele falou assim, eu falei, é o quê? Leucemia. Eu perguntei para ele assim, você sabe o que é isso aí? Não, mas é para a glória de Deus. Aí ele disse assim, pastor, não sei o que não, mas é para a glória de Deus. Aí tá bom, aí ele foi no médico. Quando voltou, pastor, estou muito feliz, porque com a minha leucemia eu pude pregar onde eu nunca ia conseguir entrar. Olha que benção, né? Na visão dele, a pregação do evangelho. Aí um dia a esposa dele falou assim, pastor, meu marido está muito mal, se prepara para fazer o funeral dele. E aí eu falei, irmão, vamos orar. Ele melhorou, ele falou, pastor, estou indo de novo para o hospital. Ore aí por mim. Eu falei, pela sua doença? Não, pastor, que doença? Ora pela pregação que eu vou lá pregar. Ele não estava nem aí para a doença dele. E eu falava com a minha esposa assim, eu tenho que ter essa fé aí. E aí, para terminar, sabe o que aconteceu? Fiz o funeral da mulher dele primeiro do que a dele. Tá uma dica para você, viu? Nunca peça para o pastor ir fazer o funeral do seu marido, pode ser que você morra primeiro. Brincadeira à parte, mas eu fiz o funeral da mulher primeiro, e ele morreu, mas de outras coisas, mas não de leucemia. Ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. Talvez ele morreria da leucemia, mas como ele usou para a glória de Deus, ele falou, eu vou te preservar. E ele pregou, quantas pessoas naquele hospital, de Deus, né? Quantas pessoas naquele hospital se converteram. Aí entra o que eu queria falar, o que você falou, a guerra era de Deus. Ele morreu de velhice, com leucemia, viveu mais ou menos uns 18, ele já era idoso, uns 18 anos depois, que eu nunca vi prognóstico de 18 anos com leucemia. Mas era de Deus. Que benção, hein? Pastor, ora por mim. Irmão, pelo seu tratamento, pela leucemia? Não, pastor, porque eu vou lá pregar para aquele povo, e Deus me colocou essa leucemia para eu pregar. Ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. Amém. Eu estou dizendo que ele iria morrer antes, eu não sei, o que eu sei é que ele entendeu. Nós temos que entender, seja o que passar na nossa vida, Deus está no controle, e se nós permitirmos, Deus vai nos usar, mesmo com os desafios. É para a glória de Deus. Amém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui, ó, pastor, eu já peguei aqui, você que tem a Bíblia aí, Êxodo
14, verso 14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor lutará. Quem venceu o Egito? O Senhor, né? Então, quem vai vencer Jericó? O Senhor. Quem vai vencer os gigantes? Quem vai vencer a nossa luta? Tem alguém falando mal de você? Do Senhor é a vingança, diz Salmo. Deixa Ele lutar a sua luta. Tem alguém te menosprezando? Tem alguém... Do Senhor é a luta. E aqui, já no Novo Testamento, eu gosto da conversão de Saulo. Não está no assunto, mas só para você entender. Faz parte. Jesus falou assim, Jesus aparece para Saulo no capítulo 9, no capítulo 22 repete a história, e no capítulo 26 de Atos. Jesus aparece para ele e diz assim, Saulo, Saulo, por quê? Tu me persegues. Quando que Saulo perseguiu Jesus? Eu não sei se vocês sabem, mas historicamente falando, eles têm a mesma idade, Jesus e Saulo, nasceram na mesma região, mas nunca se viram. Saulo não sabia a cor do cabelo de Jesus. Saulo não sabia os gostos de Jesus. Saulo não sabia nada de Jesus, e nem Jesus de Saulo, só para deixar bem claro. Mas quando é que Saulo perseguiu Jesus? Quando perseguiu? O próprio Jesus fala, quando persegue um dos meus pequeninos. Então, querido, olha para mim, Deus vai lutar suas lutas, Deus vai lutar suas batalhas. Os cristãos da igreja primitiva, e quando eu digo primitiva, da igreja que nós fazemos parte ali de Atos, ali dos evangelhos, eles tiveram Jesus lutando e tomando sobre si as dores daquele povo. Jesus toma as nossas dores. Jesus sabe quando nós somos injustiçados. Só que nós não cremos. Aí entra o detalhe. Então, por que aquele povo experimentou tanto poder e misericórdia e milagres? Porque eles confiaram. Será que se fosse hoje, nós esperaríamos o mar vermelho se abrir? Será que se fosse hoje, nós confiaríamos que a sombra de um crente iria nos curar? Hoje, nós não somos como aquele povo de crer em Deus, mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Por isso, nós não experimentamos os milagres que os patriarcas, os profetas, os discípulos, os apóstolos e a igreja primitiva alcançaram. Não é Deus que não está agindo, é nós que não estamos confiando a tal ponto. A luta é de quem? De Deus. Se esse povo não confiasse, teria alcançado Canaã? Teria alcançado Jericó? Não teria. Pensa, um dia inteiro rodando, tocando trombeta, primeiro dia. Gente, vamos embora que nada vai acontecer. Hoje o povo falaria isso. Tá bom, primeiro dia eles acreditavam. Segundo dia, duvido se no terceiro dia o povo não tinha ido embora. Duvido se no quinto dia o povo falasse assim, ó, nós estamos aqui inutilmente, vamos parar de orar, vamos parar de cantar, vamos parar de tocar trombeta. Irmãos, queridos, amigos, demorou 7 dias, e tem mais, no 7º dia teve que tocar 7 vezes, e depois de tocar ainda teve que gritar. O povo hoje ia ter preguiça de ir lá 7 dias, semana de oração, o povo não quer ir. O povo não quer. Então, irmãos, nós não estamos experimentando, olha, queridos, nós não estamos experimentando os milagres de Deus, porque nós não estamos tendo a resiliência, nós não estamos tendo a fé que o povo teve. Josué falou, vai, o povo foi. Josué acreditou, olha, o príncipe vai lutar por nós, então a luta não é nossa, a luta é de Deus, nós precisamos ter essa mesma fé. Ou seja, o Deus é o mesmo, mas só o povo não. E nós precisamos ser esse povo, precisamos clamar pelo derramamento do Espírito Santo para nós crermos como eles creram. Pastor, só uma observaçãozinha, eu já queria encerrar a lição agora. Sim. Mas eu na parte de quinta-feira, chama atenção para uma coisa, e é o que o senhor está batendo, e eu queria deixar isso muito claro. O povo só era mesmo, eu gostei muito do que o senhor falou antes, o povo só era mesmo para cantar, gritar, e era cantar, tocar trombeta e gritar, mais nada. Mais nada. Tem poder nessas coisas? Tem, porque a ciência explica, não posso negar a ciência. Os decibéis, mas não para derrubar a muralha. Agora, por que o povo teve que pegar em armas? Porque era a segunda melhor opção, não era para chegar a esse ponto. A vitória era para ser igual à primeira. Na primeira não fala que eles pegaram em arma, mas depois eles precisaram, porque o povo foi decaindo na confiança. E aí Deus, então, deixou seguir o curso da história. É assim que vocês querem? É mais ou menos assim, Deus queria um rei? Não. Então leva Saul, já que vocês querem. Não era para ter rei, mas então leva Saul. Era para o povo pegar em arma? Não, mas vocês querem sim, então pega. O povo não estava contente com a vitória no Senhor. Era bom demais para ser verdade. Então, a segunda melhor opção, Deus permitiu.
Mas sempre que a gente vê isso, a gente tem que entender que foi a maldade humana que chegou até isso. Não era para chegar até isso. Como é que o povo de Jericó foi derrotado? A Bíblia fala, começaram a matar-se a si mesmo. Eles começaram a lutar contra eles. Que nem lá com Gideão, lembra? Com Gideão também. Agora, depois o povo começou a ter que pegar em arma e matar. Era para precisava isso? Não. Era o próprio Deus que ia fazer. Lembre-se de uma coisa, volto a dizer, Deus matava, Deus permitiu matar, mas antes mandava pessoas e mensageiros. E era Deus. Deu 40 anos para o povo se arrepender. Então, Deus não dava a sentença sem antes dar a misericórdia. E era Deus. Hoje, nós só temos que fazer uma coisa, orar e pedir para Deus fazer a obra. Isso. A Deus pertence a vingança. Sabe por que eu chamei pedi para o senhor explicar isso aí bem como o senhor explicou? Sim. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, senão... Tem, crer, orar, cantar, louvar. Essa é a nossa parte. O resto é com Deus. Se murmurasse menos, Deus fazia tudo. Entenda, assim, só para você ter uma ideia, às vezes a gente quer processar, às vezes a gente quer vingança. Calma, deixa tudo na mão de Deus. Mais cedo ou mais tarde se ajustará e você vai ver que Deus estava no controle. Melhor do que se tivesse Não matado. é fácil, Não. mas isso pode acontecer. Levou um prejuízo? Lá na frente, Deus vai te dar maiores vitórias que aquele prejuízo ficará para trás. Mas, às vezes, com a sede de ir atrás do prejuízo que eu tomei, a gente perde mais ainda. Não, eu conheço inimigos, pessoas que eram amigas, pastor, amigas, se tornaram inimigos por causa de juro. O outro não tinha condições de pagar o juro, aí pagou o físico, certo? O real. Mas não pagou o juro. Não pagou? Pagou aí, um pouquinho, pronto. não Então, aquilo sim. que o outro imaginava Sim. que ia ter aí que ficou ser. com raiva. Ficou com raiva. Inimigos. E a Bíblia é contra, né? Prestar dinheiro com usura, está em Salmo 15, versículo 5 não ou que 6. o juro... O outro pagou um juro, mas não era o juro que está na cabeça dele. Então, ou seja, essa fã da gente... Só dele não ter ficado no prejuízo já é lucro. Quanto mais... Essa fã de resolver, de ficar murmurando, de não achar bênção em nada. Exatamente. A gente, às vezes, entra em cada Esses dias eu estava falando com a minha sogra, conversando sobre questões familiares, e aí a minha sogra tocou num ponto muito interessante. Ela falou, já percebeu? Quem corre atrás de dinheiro, normalmente o dinheiro corre dele. E normalmente pessoas assim, que valorizam, não é desvalorizar, mas que entendem que o dinheiro é para ser usado para si, para o próximo, sempre tem abundância. E aí ela me citou alguns nomes, irmã, eu falei com ela assim, sogra, você tem razão, e tem pessoas que você nem conhece. É lógico que eu tenho que zelar pelo dinheiro, não é que eu estou dizendo desbanjar, mas eu tenho que entender que o dinheiro é para, primeiro, a glória de Deus, segundo, bem-estar da minha família e ajudar quem precisa. E aí, parece que vem mais e vem mais. E quem não entende essa dinâmica, corre atrás do dinheiro, e o dinheiro parece que corre dele, né? O dinheiro corre dele enquanto ele está correndo atrás do dinheiro. Eu estou citando aqui financeiramente, mas a vida é assim. Quando eu entrego nas mãos de Deus, as coisas se resolvem. É fácil? Não. Mas eu tenho tentado experimentar isso, Jefferson. Eu aprendi uma coisa. Hoje eu não quero mais razão. Eu quero paz. E a paz é dizer assim, Deus, luta lá por mim. Deus, eu fui prejudicado aqui, mas eu vou dormir tranquilo. Luta a guerra por mim. Como é gostoso você saber que você vai dormir tranquilo, mesmo sendo prejudicado. Pior é aquele que prejudicou. Será que ele dorme tranquilo, com a cabeça no travesseiro? Boa pergunta, boa pergunta. Que lição fantástica, hein? Que lição, uma melhor que a outra. Você tem que ter a lição. Se você não tiver, peça aí que o Kevin está colocando o nosso número ali. Entende? Essa lição é maravilhosa. E olha aqui, todas as pessoas que estão vindo aqui estão se preparando muito bem para ampliar o meu e o seu conhecimento dessa lição. Bom, na parte de sexta-feira, tem uma partezinha ali do livro Patriarcas e Profetas que diz assim: Deus havia lhes dado o privilégio e o dever de entrar na terra de Canaã no tempo designado por ele. Olha que interessante. Ainda que a gente ache que foi o tempo errado. Mas pode continuar a leitura. Não, vai fazer daí. Porém, por causa da sua desobediência, essa permissão tinha sido negada. Não era o seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. Deus mandou, a água parou, como diz no interior. Né? Então é isso, né, pastor? É isso aí. Confie nesse Deus. Faça desse Deus o teu guerreiro. Faça desse Deus aquele príncipe que apareceu lá para
Josué, que diz para Josué: eu não sou nem dos seus e nem dos seus inimigos. Eu sou mais poderoso, eu sou aquele que vai à sua frente, eu sou aquele que vai abrir o mar, eu sou aquele que vai derrubar um muro, eu sou aquele que vai te dar a vitória, vai te dar o descanso na Canaã celestial. Esse é o desejo de Deus. Faça de Deus o seu guia, né? Faça de Deus a sua memória, faça de Deus o seu príncipe guerreiro. E quando você estiver com problemas, descanse nele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Entendeu? Eis que Josué fez, eis que o povo de Israel fez quando acertou. E é isso que nós devemos fazer. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado por essa lição maravilhosa. Amém. Obrigado que o Senhor está conosco, abrindo a nossa mente para nós entendermos que a guerra é sua. O Senhor já derrotou o inimigo lá no céu, expulsou de lá. Na cruz o Senhor derrotou ele aqui na terra. E agora o Senhor quer derrotar ele no nosso coração. Que possamos permitir, ó Deus, que esse Deus guerreiro, esse príncipe guerreiro, venha aqui na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Cristo. Destrua os ardis de Satanás, a força que Satanás tem de nós. Tire de nós a inveja, o orgulho, a briga, os rancores, as murmurações. E coloque em nós, ó Deus, a submissão à sua vontade. Faça isso na nossa vida. Esteja com os nossos amigos que estão nos assistindo. Que eles possam compartilhar esse Jesus maravilhoso no trabalho, em casa, na escola, na vida. Por favor, ó Deus, seja o nosso Deus. Rogamos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Estamos juntos e até as duas próximas. Daqui a pouquinho nós vamos estar juntos de novo. Kevin, brigadão, Kevin, um beijão para você e brigadão por você, para você. E olha aqui, olha, semana que vem, no mesmo horário, mesmo canal, a mesma lição fantástica do livro de Josué, vamos estar juntos para mais uma classe. Esqueça disso não, compartilhe, deixe o seu like, que isso faz muito bem para a saúde, tua e nossa, tá bom? E lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede aqui, ó, da palavra de Deus. Que Deus seja esse Deus maravilhoso em você, uma ótima semana e até daqui a pouco.